Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Antes de eu começar a ministrar, eu quero aqui louvar a Deus pela vida de um amigo muito especial, de um servo de Deus, de um professor, de um mestre, uma pessoa que Deus colocou como coluna do meu ministério e a minha pessoa como coluna do ministério dele em oração. Nós oramos um pelo outro e somos felizes pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E esta pessoa, com certeza, é o pastor Alex do Cafezinho com Jesus. Quando você estiver ouvindo ou envie essa mensagem para ele, diga-o com toda a convicção que o pastor Adriano é um intercessor do seu ministério, assumidamente uma pessoa que ora pelo seu livro e pelo ministério Cafezinho com Jesus. Amém? Então, avisa ele por gentileza e retribua aqui as palavras que ele falou sobre mim. É tudo recíproco. A gente somos irmãos, amigos, servos de Deus, pastores e que amamos pregar a palavra do Senhor. Como ele disse, muitas vezes o nosso tempo é bem corrido, mas dá tempo da gente entender as pessoas que realmente lutam por nossos sonhos e pelo nosso chamado. Amém? Mas vamos à palavra do Senhor. A epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Colosso, ou seja, Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, te pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco e tratar com a nossa alma através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco e ministra a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, a epígrafe do texto, ou o título do texto, fala sobre a fé e o amor dos irmãos dos Colossenses, a oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, e a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Bom, é de salientar de que esta epístola de Paulo vai falar sobre muitas coisas e muitos assuntos, tanto o que houveram no passado, quanto há também de se convir que podemos aplicar nos dias atuais. Por quê? Paulo vai iniciar no capítulo 1, versículo 2, dizendo: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ou seja, Paulo estava intercedendo pelos irmãos de Colosso. Paulo enviara essa carta para dizer que a oração dele sempre continuaria. E aqui eu começo a esmiuçar um pouco e aplicando aos dias atuais. Nunca desista de orar por aquilo que Deus tem colocado em sua vida, pelos sonhos que você tem, quer seja pelo seu marido, pelo seu filho. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela família. Então, meu amado, Paulo vai começar dizendo isso, e ele vai dizer ainda: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui Paulo está se referindo acerca do Evangelho, Evangelho esse que Paulo pregara. E não era um Evangelho tão difícil, não. O problema é que as pessoas é que complicam o Evangelho, porque a pregação de Paulo sempre era a mesma: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vive entre nós e veio para buscar, ou seja, para salvar. E ele também pregava
com o seu testemunho. Talvez, meu amado, minha amada, você tenha um testemunho aí tão lindo e tão profundo. E muitas vezes não quer falar, tem vergonha, mas eu teria vergonha se eu não tivesse testemunho. Entenda isso, à luz da Sagrada Escritura, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Graça essa que no original é conhecido ou reconhecido como favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas o Senhor escolheu nos amar, nos dar esta oportunidade de ser alcançado pela graça. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, ao qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento e da vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Capítulo 1, versículo 9. Observe isso e aplicamos aos dias atuais, o qual também, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós ao pedir que sejais cheios do Espírito, cheio do conhecimento e da sua vontade. Sabe o que é que eu tenho observado? É que o que nos falta, na verdade, é conhecimento da palavra. E oxalá que homens e mulheres de Deus, todos os dias, em redes sociais e em tantas outras plataformas, têm pregado o Evangelho. É bem verdade de que existem alguns que têm falado de um Evangelho totalmente errado. Evangelho light, que não tem sofrimento, e aí então vão gerando crentes cheios de mimimi, que não aguentam a luta, que não aguentam a prova. Eu não estou dizendo que Deus é carrasco, mas o próprio Jesus nos alertara através da sua palavra de que no mundo teremos aflições, mas que nós devêssemos ter de bom ânimo. Outra coisa que Jesus falou, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecimento. O povo está errando porque não examina as Escrituras. Precisamos ser crentes bereias, que buscam o discernimento e, acima de tudo, a sabedoria através da palavra. Não sabedoria para humilhar o outro, não, mas para, como diz aqui Paulo aos irmãos em Colosso, que sejam cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Capítulo 1, versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças aos que fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. E aqui vem o texto onde fizemos a leitura. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus, do seu amor. Ele quem? Deus. Outrora não prestávamos para nada, mas para nada mesmo. E Jesus nos alcançou através da sua palavra. Palavra essa que estamos pregando e apregoando, e todo tempo é tempo de pregar a palavra. Não existe isso de pregar hoje, não. Todo tempo é tempo de pregar a mensagem. Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus há de voltar. Que Ele batiza também, e que Jesus tem um plano esse de transformar o pecador em alguém digno de aceitar a graça e ser transformado, e acima de tudo transformar em dentro dele tudo, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Amém?
Meus amados, aqui eu termino esta mensagem. Uma mensagem simples, aquilo que Deus pôs em meu coração. Eu espero que você possa ter entendido e compreendido de que nós saímos das trevas e agora estamos sendo apenas embaixadores do céu. Em todo e em qualquer momento precisamos representar a Deus da melhor forma possível, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero aqui também mandar um abraço e parabéns hoje para o irmão Denilson, de lá de Rondônia. O mesmo é esposo da irmã Janice, glória, e pai da criancinha linda, Adara. Ambos são uma bênção em minha vida e que Deus possa abençoar o irmão Denilson, que hoje está completando mais uma primavera, e conforme eu mandei para ele no seu privado, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se porventura você também hoje está completando mais uma primavera, aqui vai os meus sinceros parabéns, e que o presente seja tão somente do céu. Amém. Um abraço para o irmão Denilson e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abraço para todos também e muito obrigado pelo carinho. Este foi Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Oh, glória!